Vamos nós, meus queridos, vamos aqui rumo ao fim de semestre, com alegria. Então vamos aqui. Primeira coisa, a gente vai agora para as coisas úteis que a gente precisa. Nós não vimos matrizes, mas matrizes é luxo, não é essencial. Algo que é essencial é a ordenação. E eu queria mostrar aqui para vocês o que são algoritmos de ordenação. E a gente vai aprender a utilizar os algoritmos que já existem na biblioteca. Vocês não vão precisar decorar nenhum algoritmo de ordenação, mas é importante que vocês entendam como é que eles funcionam. Tudo bem? Vamos lá? Estamos comigo? Depois vocês continuam o que vocês estão fazendo, ok? Então, qual é o objetivo? Vocês entenderem o que é um algoritmo de ordenação e como é que ele funciona para vocês conseguirem utilizar os algoritmos que já tem na biblioteca. Então, a gente vai aqui entender. O que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que nós temos um pacote de dados, uma lista de elementos e a gente quer ordenar esses elementos. Eu vou passar aqui pelos 5 algoritmos clássicos de ordenação para vocês entenderem a diferença entre eles. Os 3 primeiros são fáceis de entender, mas eles são ineficientes, eles não são utilizados na vida real, mas eles são fáceis de entender. Então, o primeiro é o que a gente chama de algoritmo da bolha. Então, o teu objetivo é, eu vou andando daqui até o final, empurrando o maior elemento para o final. Então, eu vou comparando 2 a 2. Quem é o maior, o 29 ou o 10? É o 29. Então, eu pego e troco o 29 com o 10. Quem é o maior, o 29 ou o 14? É o 29. Então, eu troco ele de novo. Eu faço a troca entre os dois. E o maior é entre o 29 e o 37, é o 37, então eu não faço troca. E agora entre o 37 e o 14 é o 37, e aí eu faço a troca. Então eu estou indo até o final e todas as vezes que eu vejo que está desordenado, eu faço a troca. Quando eu terminar a primeira interação, o que foi que eu consegui? Que o maior elemento está no fim. Agora eu vou começar tudo de novo, só que eu preciso ir até o final? Não, porque o maior elemento já está no fim. Então agora eu vou até o antepenúltimo. E eu continuo fazendo isso de novo, até eu ter todos os elementos ordenados. Tá certo? Então, o Bubble Sort, ele tem essa carinha aqui. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Bubble Sort. Tá. Ele tem essa cara. Ó como é a carinha dele aqui, ó. Eu vou fazer do primeiro, tá certo? Isso daqui é o meu laço, começando do primeiro até o último. Isso é o laço de fora, tá certo? Começando do I até o último. Só que aqui é o laço de dentro, quem realmente vai controlar o limite de para onde eu vou. E aqui eu tô fazendo sempre até 1 a menos, tá vendo aqui, ó? N menos I. Então, esse daqui começa do primeiro até o último, só que de fato eu estou indo aqui do 0 até o primeiro até o último, depois até o penúltimo, depois até o antepenúltimo, depois até o antepenúltimo, e aí ele vai diminuindo. E aí qual é a lógica dele? Se por acaso ele descobrir que os elementos estão fora de ordem, ele faz a troca entre os valores dos elementos. Não sei se vocês já usaram isso daqui, mas isso daqui é a forma como ele faz uma troca. Por exemplo, se eu tivesse x igual a 5 e y igual a 6 e eu quisesse trocar os valores dele, eu poderia dizer que xy recebe yx. Então, o valor do y vai para o x e o valor do x vai para o y. Então, eu estou trocando os dois elementos. Então, esse daqui seria o primeiro. Vamos dar muita atenção para ele, não que ele é muito ruim, mas é assim que a gente faz. O que é importante aqui? Perceber que eu tenho 2 laços, um dentro do outro, para controlar exatamente esse processo de vou do primeiro até o último, depois do primeiro até o penúltimo, depois do primeiro até o antepenúltimo, depois do primeiro até o antepenúltimo e por assim até o final. O segundo, ele faz a seguinte pergunta: quem é o menor elemento? Aquele que a gente já fez várias vezes. Quem é o menor elemento? Então ele vai até o final para descobrir quem é o menor elemento. Quando ele descobrir quem é o menor elemento, quem é o menor elemento dessa partição inteira aqui?
É o 5. Então ele vai colocar o menor elemento onde? Na primeira posição. Da próxima vez, ele não precisa fazer agora a partir da posição 0, porque a posição 0 já está com o elemento no lugar. Ele começa de qual? Da posição 1. Então, quem é o menor do 1 até o final? Ele descobriu? É o índice 4. Então, agora ele vai fazer o quê? Troca o 4 com 1. E aí ele continua. Eu tenho um laço, que está aqui, ó, indo até o final, e o outro que está indo de onde eu estou para o final para procurar o menor elemento. Então, isso daqui é o que a gente chama de ordenação por seleção. E aí, qual é a cara desse carinha? Ó, eu sei onde é que eu começo. Isso daqui é só para encontrar o menor. Dado um local onde eu começo, quem é o menor elemento? E aí ele vai até o final perguntando. Se esse elemento que eu estou olhando for menor do que o menor, ele é o novo menor. Aqui, ó, procurando a posição do menor elemento. A gente já fez esse algoritmo uma vezinha. Quem é o menor elemento dessa lista? E aí a gente usa ele para ordenar. Começando do primeiro até o último, encontro a posição do menor, e se ele for diferente do valor que eu estou, né? Ou seja, se realmente ele não é onde eu estou, ele faz a troca. Aí vai para o próximo, encontra o menor. Se for diferente do atual, faz a troca, vai para o próximo. Encontra o menor, se for diferente do atual, faz a troca. E assim ele faz a ordenação por seleção. O próximo é a ordenação como se fossem cartas. Você já ordenou um baralho? Tem uma forma de ordenar o baralho que é, você pega uma carta, pronto, você está com a sua mão ordenada. Aí você pega a próxima carta do baralho e encaixa ela na posição correta. Aí você pega a próxima carta e encaixa na posição correta. Aí você pega a próxima carta e encaixa na posição correta. Isso a gente chama de algoritmo de ordenação por inserção. Ué, o 0 já está ordenado. E aí a gente começa. Calma aí. Peraí. O 0 já está ordenado. Agora eu tenho o 0, o 15 e o 30 ordenados. E eu tenho que colocar o 19. O 19 é antes do 30, então eu puxo ele. Está muito rápido. Como é que eu controlo a velocidade aqui? Pronto. Então eu puxo ele para antes do 30, só que ele é maior do que 15, então ele tem que ficar aqui. Agora eu vou para o próximo, o 21. O 21 é menor do que o 36, então eu puxo ele uma posição. É menor do que o 30, eu puxo ele uma posição, mas é maior do que 29, então o 21 vai ficar por aqui. Então isso daqui a gente chama de insertion. A gente sai puxando ele, inserindo ele no local que ele deveria estar. Eu tenho um laço que vai indo até o final e outro que vai voltando para decidir onde é que o elemento tem que ficar. Qual seria a carinha dele? A carinha dele é essa daqui, ó. Eu tenho um laço externo que diz onde eu tenho que começar a tentar inserir, copio o elemento para um valor temporário e saio empurrando todo mundo, ó. Eu saio empurrando todo mundo para frente, o elemento da frente recebe o elemento de trás, até achar o buraco onde eu vou colocar o valor. Então é isso, para todos os elementos, indo para frente, faça. Copio o valor numa variável auxiliar, vou andando para trás, está vendo que o J está diminuindo? Vou andando para trás, copiando o valor para frente, para criar um buraco, copia. Quando eu encontrar um elemento que é maior do que ele, então significa que está na hora de parar. Está na hora de parar, eu pego e insiro o elemento naquela posição. Então, isso daqui é a ordenação por inserção. Bora agora para os dois algoritmos recursivos. Esses daqui vocês vão ver em estrutura de dados, mas a gente dá só uma palhinha. Qual é a ideia? Imagina que você tem um monte de cartas no baralho, certo? Então, ao invés de tentar organizar tudo de uma vez, se você tivesse apenas listas que já estão semi-ordenadas, por exemplo, você tem aqui o 1, o 3, o 6 e o 9. Você tem uma mão de cartas que está ordenada e outra mão de cartas que também está ordenada. O 2, o 5, o 7 e o 8. Tá vendo? As duas mãozinhas de cartas estão ordenadas, correto? Se elas já estão ordenadas, como é que você cria uma nova mão com eles ordenados? Você precisa comparar todos os elementos com todos? Não.
basta olhar o cabeçote. Qual dos dois a gente vai colocar primeiro, 1 ou 2? Aí você pensa, beleza, primeiro eu vou colocar o 1. Espera aí, é isso que eu quero fazer não. Quero a mãozinha, cadê a mãozinha? Tá aqui, ó. Primeiro eu vou escrever. Qual dos dois? O 1 ou o 2? Aí você pega, ok, eu vou fazer o 1. Então agora você já consumiu 1, qual dos dois? Agora o 3 ou o 2? O próximo é o 2. O 3 ou o 5? O 3. O 6 ou o 5? O 5. O 6 ou o 7? O 6. O 9 ou o 7? O 7. O 9 ou o 8? O 8. Só sobrou ele, então eu faço o 9. Entenderam que quando eu tenho duas listas que estão ordenadas, juntar as duas listas é fácil, sim ou não? Vocês estão aqui comigo ou vocês viajaram? Volta para cá. Se eu tenho duas listas que já estão ordenadas, criar uma nova lista é fácil. É só sair consumindo os elementos e gerar uma nova lista ordenada, sim ou não? Beleza. Então, qual é a ideia do merge sort? É pensar da seguinte forma. A gente faz uma coisa chamada recursão, que sai quebrando os elementos até as suas unidades, e depois a gente volta só juntando. Então, isso daqui não tem como a gente mostrar agora, porque é conteúdo do futuro. Mas a ideia é que eu consigo pegar os elementos individuais e voltar juntando. O 29 sozinho está ordenado e o 1 sozinho está ordenado. Então agora eu consigo juntar os dois de uma forma ordenada. Ficaria como? 1 e o 29. O 1 e o 29. Agora eu tenho duas outras listas ordenadas. O 1 e o 29 e o 11. Então eu consigo criar uma nova lista ordenada com o 1, o 11 e o 29. Pronto. Então essa lista aqui já está ordenada, mas essa daqui não está. Então primeiro eu vou ordenar os dois. O 27 com 37 e depois eu vou ter de novo duas listas ordenadas. 27 com 37 e agora eu tenho duas listas ordenadas. Esses 3 com esses 5. E aí eu faço o merge de novo para ficar com a lista de 5 elementos ordenados. Ok? Então o merge sort ele faz isso, de a gente afunilando até os elementos individuais e subir fazendo merge entre as listas ordenadas. Isso aqui é o merge sort. E agora faz a lista ordenada desses dois, o merge desses dois, e agora o merge desses dois conjuntos que estão sobrando. A gente desce e sobe fazendo o merge. Tá? O último, que seria o quick, ele é o mais utilizado na vida real. Na verdade, ele em combinação dos outros. Que a pergunta é a seguinte: tem muita coisa para resolver, de ordenar um monte de elementos. Que tal se eu pegasse só um deles e colocasse no lugar certo desse cara? Todo mundo que fosse menor do que ele ia ficar de um lado, mesmo de forma bagunçada, e todo mundo que fosse maior do que ele ia ficar do outro. Então a minha pergunta aqui é: ele escolheu aqui o 22, tudo bem? Ele sempre vai escolher o primeiro. Então, escolhido o 22, eu preciso de uma forma que todo mundo que é menor do que o 22 caia para a esquerda e todo mundo que é maior do que o 22 caia para a direita. E ele começa a guardar uma análise de, o 17 é menor do que o 22, o 47 é maior, o 25 é maior e o 4, ele é o quê? Menor. Como o 4 é menor, ele tem que ir para onde? Para a esquerda. Então, uma forma de manter ele na esquerda é pegar e trocar ele com o primeiro que é maior. Tá vendo aqui o 47? Então, eu vou jogar ele para cá. Na hora que eu jogar ele para cá, eu ainda tenho os menores do lado de cá e os maiores do lado de cá. 34 é maior do que 22, o 40 é maior do que 22, o 35 é maior do que 22, mas o 5 é menor.
Eu vou colocar o 5 em qual posição agora? Esse carinha aqui, ele vai para onde? Para ficar do lado de lá. Tudo bem, mas ele vai para a segunda posição, vai para a terceira posição, ou ele vai para qual posição? Eu acho que ele vai para a primeira. Não, se ele for para a primeira, ele está ocupando o lugar do 22, não pode. Não, para a segunda. Ó, se ele for para a segunda, o cara que estava na segunda, que é menor, vai vir para cá. Eu não quero que o menor venha para cá, eu quero que os menores fiquem do lado de lá. Então ele tem que ir para a posição do 3, porque aí quem é menor vai para lá e o 3 que é maior vai ficar do lado de cá. Ó aqui, ó, como é que vai ficar. Tá vendo? Ó, continua sendo os menores do lado de lá e os maiores do lado de cá. Agora eu tenho que todo mundo que é grande, maior do que o 22, está na direita, e todo mundo que é menor do que o 22 está aqui. Só que o 22 está fora do canto. Não está fora do canto dele? Onde deveria ser o canto do 22 aqui nessa comparação? No 3. Então o último passo seria colocar o 22 no lugar dele. Então essa execução do algoritmo deixou ele ordenado em relação ao 23. Todo mundo que é menor do que o 23 está realmente na esquerda e todo mundo que é maior do que o 23 está realmente na direita. Então o que é que ele faz agora? Roda o algoritmo para esse ladinho aqui e roda o algoritmo para esse ladinho. E aí ele continua, pega em relação ao 5, ordena em relação ao 5, pega em relação ao 47, ordena em relação ao 47, e aí ele sai ordenando as partições individuais. Até que ele tem o algoritmo todo ordenado. Tudo bem? Então esses são os 5 algoritmos clássicos de ordenação, mas como é que a gente usa isso daqui na realidade? Porque vocês não vão implementar os algoritmos de ordenação, tá? O que vocês vão fazer é utilizar as funções da própria linguagem, tá certo? Em comparação, a gente usa normalmente um método chamado de balança, tá certo? Então você imagina que você tem uma balancinha de pesos aqui, e aqui você tem 2 elementos, tá certo? Então, quando você bota 2 valores iguais, o que acontece com a balança? Ela não se mexe, né? Então a gente disse que ela ficou estável, ela nem desceu nem subiu. Então o resultado de uma comparação de 2 elementos iguais é 0, certo? Imaginar aqui, ele continua no 0. Quando um elemento é mais pesado do que o outro, por exemplo, se eu colocar aqui o 6 e o 4, o que é que vai acontecer? Ele cai, o mais pesado cai, e aí a nossa balança vai ficar assim, concorda? Então aqui a gente vai ter um valor negativo ou um valor positivo. Então, o que é a lógica aqui? Isso daqui é uma convenção que vem lá do C, lá do comecinho das linguagens de programação. Quando 2 valores são iguais, a gente tem que o resultado da comparação é 0. Quando o primeiro valor é menor do que o segundo, a gente tem o valor negativo, e quando quando o primeiro valor é maior do que o segundo, a gente tem um valor positivo. Tá vendo aqui? Então isso daqui é uma convenção. Então a gente poderia chegar nesse mesmo resultado, por exemplo, fazendo A menos B. O que acontece se eu tenho que A é igual a B? Qual vai ser o resultado disso? Se A for igual a B, o resultado que eu tenho é 0. Ou seja, eles são iguais. Se A for maior do que o B, eu vou ter que o resultado é positivo. E se A for menor do que o B, eu tenho que o resultado é negativo, tá? Então, se isso fossem números, bastava você fazer A e B. Só que a gente pode estar comparando também floats, strings. Então, tem uma função do Go, que é a função compare, que ela vai comparar 2 valores e vai te dar sempre um valor negativo, 0 ou positivo. Por que isso daqui é importante? Porque você pode utilizar isso daqui para comparar texto. Qual é a relação entre Ana e João? Ana é menor do que o João, ou seja, não menor em relação a tamanho, mas menor em relação ao lexicográfico. Na chamada, Ana vem antes do João, porque é A. E Ana vem antes de Anabel.
por exemplo, porque quando a gente tem dois elementos que começam com o mesmo valor, esse daqui, como tem como tem continuidade, ele acaba sendo maior. Então a gente pode utilizar o cmp.compare para poder fazer essa comparação lexicográfica aqui entre dois elementos. Por que isso daqui é importante? Porque você pode decidir se vai comparar crescente ou decrescente nos exercícios que precisam de comparação, tá? Por exemplo, aqui esse casozinho que eu fiz, tá certo? Então o compare, ele funciona para todos os tipos primitivos, mas ele não vai funcionar para estruturas. Por quê? Porque você não pode dizer, ei, compara essas duas pessoas. Aí ele vai dizer, ué, em relação a quê? É qual mais baixo, qual mais alto, qual mais velho, qual mais novo, qual que tem o nome menor. Então, quando você vai comparar uma estrutura, você precisa dizer o que você está comparando nessa estrutura. Então, você poderia dizer, olha, eu quero ordenar essas pessoas utilizando a idade. Eu quero ordenar essas pessoas utilizando o nome. Eu quero ordenar essa jogada utilizando a quantidade de jogadas. Então, você poderia dizer como é que você quer ordenar as duas pessoas. Por exemplo, eu quero ordená-lo da seguinte forma. Eu vou comparar a idade. Se a idade for igual, diferente, o compare eu vou comparar usando a idade. Se a idade for diferente, então pronto, eu já sei quem é que está menor do que o outro. Mas se a idade for igual, então eu vou comparar o nome. Tá vendo aqui, Aqui poderia ser duas linhas, né? Não ser a mesma linha. Tá vendo? Estou comparando os dois em relação à idade. Lembra? Se isso daqui for igual a 0, é porque eles são iguais. O que é que ele está dizendo? Se as idades já forem diferentes, então eu retorno o resultado da comparação. Ou seja, eu já sei qual dos dois é o mais novo. Se as idades forem iguais, eu não tenho como decidir pela idade. Então eu vou decidir pelo quê? Pelo nome. Se eu tivesse vários outros critérios, eu poderia só concatenar esses critérios. Eu vou tentar aqui decidir pelo nome. Se os nomes forem diferentes, eu retorno o resultado. Mas se não, aí eu, por exemplo, posso comparar utilizando a altura. Comparar utilizando, sei lá, a quantidade de pontos. Tá vendo? Isso daqui seria uma comparação multinível. Comparei usando idade. Se foi 0, eu não tenho como decidir, então eu tenho que ir para o próximo. Se foi 0, eu não tenho como decidir, aí eu tenho que ir para o próximo. Ok? Tudo bem. Eu já entendi como é que eu comparo duas coisas. Como é que eu ordeno uma lista utilizando as funções da biblioteca? Aí a gente vai ver duas formas. A forma onde você já ordena um elemento que por si só já é ordenável e a forma como você ordena uma coisa que não é ordenável. Então, por exemplo, essa daqui é a forma como eu ordeno coisas que são ordenáveis. Deixa eu pegar aqui e criar um code, teste.go. Int main. Pronto. Package main. Aqui não é int, aqui é func. Pronto. Tá aqui o meu código, tá vendo? Para ordenar, como esses elementos eles já são comparáveis, 5, 2, 8, 1, basta eu dar um ponto sorte. Eu dizer, ei, compara essas coisas que elas já são comparáveis, 5, 8, 1. Então, quando eu rodar isso daqui, go run teste.go, ele vai me dar os meus elementos ordenados. 1, 2, 5, 8. Moleza. Então, isso daqui poderia ser uma lista de qualquer coisa que já é ordenável. Por exemplo, string, bel, cal, ovo e Ana. Isso daqui, strings, também são ordenáveis.
Então, se eu mandar ordenar, ele vai colocar Ana primeiro, Bel segundo, depois o Cal, depois o... Ok? Quando é que eu preciso de uma outra estratégia? Quando eu quero definir a forma de ordenar, ou então quando eu vou ordenar estruturas. E aí, para isso, a gente vai utilizar uma outra funçãozinha, que é essa daqui, ó. Quando você quer definir como você quer ordenar, você não vai usar o sort. Você vai dizer para ele como é que você quer fazer a ordenação. Tá vendo aqui? Aqui eu estou dizendo que eu quero ordenar números, mas eu quero dizer qual é o critério de ordenação. E aqui vocês vão encontrar uma coisa que vocês nunca viram, que é uma coisa chamada função lambda. Então vamos lá. O que é que ele quer aqui? Ó? Vou pegar esse exemplo aqui para a gente utilizar. Quando eu quero ordenar uma coisa e preciso dizer qual é o critério de ordenação, eu preciso dizer, olha, qual é o critério para ordenar esses números? O que ele está esperando é uma função, olha aqui, ó. Ele está esperando uma função que recebe dois elementos do mesmo tipo do vetor, ó, seja um vetor de coisas do tipo E, tudo bem? Ele está esperando, uma função que recebe duas coisas do tipo E e retorna um inteiro, menor do que 1, maior do que 1 ou 0. Então eu poderia dizer, olha, esse daqui é o meu critério. Eu vou receber duas coisas que são inteiro, porque essa função é uma função de inteiro, e retorna um inteiro. Tá? Aí eu poderia usar o CMP. CMP.compare A e B. Então eu estou passando o critério. Função, perdão, tem essa vírgula a mais aqui. Então vamos lá, vamos voltar para cá. O que é que eu estou querendo definir? Qual é o critério que eu vou utilizar para comparar os dois elementos? Isso daqui é apenas o critério padrão dele. Para comparar dois elementos, eu vou dizer que se o A é menor do que B. Então na hora que eu fizer essa ordenação aqui, ele vai ordenar normal. 1, 2, 5, 8. Se eu inverter isso daqui, ele vai ordenar ao contrário. 8, 5, 2, 1. Tá vendo? Então aqui eu defino como é que eu gostaria de ordenar. Vamos imaginar que eu também pudesse ter números negativos aqui, ó. Menos 8, menos 4, menos 2. Se eu usar o critério comum, ele vai ordenar utilizando o critério comum. O que é menor fica na esquerda e o que é maior fica na direita. Estamos comigo aí? Só que se eu quisesse agrupar os elementos usando só o valor absoluto, aí eu poderia fazer a comparação utilizando o valor absoluto. Math.abs de A, math.abs de B. Então agora o menos 8, float 32. Abs espera o quê? Float 64. O menos 8 agora vai ficar na frente do 7, porque eu estou olhando o valor absoluto. Float 64 de B. Lembra, isso daqui ele está tirando, o absoluto está tirando o sinal. Então o que eu estou fazendo é comparando os dois e esquecendo do sinal. Então na hora que eu fizer isso, o que é que vai acontecer? 1, 2, menos 4, 5, 8, menos 8. Eu disse que o sinal não é importante. Estou dizendo que o menos 8 é maior do que o 2. Por quê? Porque na hora de decidir como comparar os dois, eu coloquei o ABS para tirar o valor de sinal. Por que isso daqui é legal? Porque a gente pode, em Go, fazer funções que são sem nome. Seria o equivalente a... Tá vendo essa função que eu acabei de fazer aqui? Eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela bem aqui, onde é o canto que ele espera receber a função. Tá vendo? Ó? Dá um Ctrl V bem aqui. E agora a última coisa que eu preciso fazer é tirar o nome da função. Tá vendo aqui, ó, o nome dela?
Então eu estou criando aqui nesse lugar uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro e tem esse código bem aqui. Isso daqui a gente chama de função anônima. Função anônima ou então função lambda. Olha que legal. Então sempre que você precisa passar uma função, você tanto pode criar ela do lado de fora quanto pode passar ela diretamente aqui. E qual é a vantagem dessa construção? É que essa construção permite que você ordene qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse pessoas aqui, eu poderia definir o critério de ordenação. Vou comparar isso daqui utilizando a idade. Vou comparar isso daqui utilizando o nome. Vou comparar isso daqui utilizando qualquer um dos campos que eu utilizei para definir a estrutura. Tudo bem? Então, assim, vão ter exercícios que vocês vão precisar ordenar as informações. Então, se é só ordenação padrão, você pode só fazer a ordenação utilizando o sort. Por exemplo, ordenar do menor para o maior. Mas se você precisa de algum tipo de ordenação especial, aí vocês podem utilizar esse modo aqui, em que vocês definem, dados 2 elementos desse tipo, como é que a gente faz a ordenação. Vou pegar esse código aqui, vou colocar lá no Discord para, se vocês precisarem dele, vocês utilizarem. FUPDD. É difícil? Não, mas você só vai aprender quando precisar usar e for utilizar, certo? Tem aqui os exemplos. Bora para a matéria de vetores agora. Tem os exercíciozinhos de vetores, matriz, esses outros aqui eu estou pensando até em tirar, mas assim, ok. Os de matrizes, eles são mais complicados porque eles envolvem que vocês já fizeram a versão equivalente, a versão equivalente em vetores. Vamos pegar aqui um dos soldados. Vamos ver aqui. Esse daqui é fácil. Bora começar por esse. Ó. Esse daqui ele quer a soma de todos os elementos. Acontece que a matriz, ela é... Cara, como tá ruim de ver. Como é que eu troco a cor desse breguesso aqui? Eu quero trocar a cor. Vai, fica branco. Eu posso ver no próprio CD barra CD. O de vocês também tá ficando com esses caracteres pretos assim ou não? O meu, eu tô com esse bug e eu não acho nem a pau a resolução dessa carniça. CD temp barra fup. Então vamos lá. De novo. Ok, então vamos aqui. Matrizes. Contando ocorrências na cartela. Vamos ver aqui. Sua tarefa é dado um vetor de 6 números inteiros, verificar quantos deles estão presentes na cartela de bingo da sua avó.
Então vamos lá. A gente tem duas tarefas aqui. A primeira é entender como é que a gente monta uma matriz e a segunda é entender como é que a gente percorre uma matriz. Então vamos lá. Primeira coisa, olha como fica ruim, cara, o negócio, os quadradinhos pretos atrapalhando. Então vamos lá. Então, o que é a entrada? A entrada é os números que você tem que caçar na cartela e a cartela é fixa. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é a montar a cartela. Então bora lá. Como é que eu monto uma matriz? Uma matriz é uma lista de listas. Então, a minha matriz é uma lista. Uma lista de quê? Uma lista de listas. De listas. Uma lista de listas. Uma lista de listas. Então, o elemento 0 dela é uma lista. O elemento 1 é outra lista. Então, se eu quisesse adicionar uma lista, eu faria matriz, recebe, matriz, perdão, append, matriz, então, bora lá. Isso daqui é uma lista. Estamos juntos? Isso daqui é uma lista. Uma matriz é uma lista de objetos lista. Então, aqui eu estou criando a matriz, mas ela não tem nenhuma lista. É como se você estivesse criando o auditório ou a sala. Aqui você está criando a primeira linha de cadeiras. Se você quisesse que as cadeiras já estivessem aqui, você faria assim, ó. Eu estou criando 4 cadeiras na primeira linha. E eu poderia fazer isso 4 vezes. Aqui eu criei a sala vazia, coloquei a primeira fila de cadeiras, a segunda fila de cadeiras, a terceira fila de cadeiras, a quarta fila de cadeiras. Vamos fazer só com 3 por enquanto. Então agora eu tenho 3 filas de 4 cadeiras. Se eu quisesse percorrer isso daqui, eu poderia percorrer assim. Vou fazer de outras formas depois, tá? Vou fazer de outras formas. Para cada fila, para cada índice, fila em range de matriz, eu poderia fmt.print ln fila, fazer assim. Tá? Vamos lá. Criei 3 filas, cada fila com 4 cadeiras. Então, quando eu mandar imprimir isso daqui, eu vou imaginar que eu vou vir enxergar 4 cadeiras na primeira, 4 cadeiras na segunda, 4 cadeiras na terceira. Tá aqui. 4 cadeiras na primeira, 4 cadeiras na segunda, 4 cadeiras na terceira. Tamo junto? Vamos lá. Se eu quisesse fazer um laço, eu poderia fazer um laço aqui. Quero 3 filas, range de 3. Criei a matriz e agora adicionei cada uma das 3 filas com 4 cadeiras. Então agora eu vou ter 3 filas, cada uma das filas com 4 cadeiras. Se eu quiser 5 filas, eu vou fazer 5 filas, cada uma das filas com 10 cadeiras, por exemplo. Então agora eu tenho 5 filas, cada uma das filas com 10 cadeiras. Vocês entenderam a diferença entre as filas e os elementos? A linha guarda os elementos. Eu tenho uma linha aqui com 10 elementos. Isso daqui guarda a lista de linhas, como uma sala, onde eu tenho, por exemplo, aqui 5 linhas, cada linha com 10 cadeiras. No caso, para essa questão, é bem mais simples, porque aqui eu já tenho os elementos.
Então eu poderia criar ela de forma estática. A minha matriz é uma lista de inteiros, e aí eu vou criar ela aqui de forma estática. Da mesma forma como eu crio o vetor. Como é que eu crio o vetor? Colocando os elementos, colocando as vírgulas, acho que dá para fazer assim. Pronto. Ó, isso daqui é o primeiro elemento da matriz. Uma lista de números. Esse é a segunda linha da matriz. Esse é o terceiro elemento da matriz. Esse é o quarto elemento da matriz. Então agora tem uma matriz de 4 por 4. Se eu fizer esse laço agora para cada fila da matriz, ou então para cada linha da matriz, imprima a linha. Aí a gente vai ter essa configuração aqui. 1, 9, 27, 23. 1, 9, 27, 23. 34, 20, 37, 47 e por aí vai, tá? Isso daqui é a matriz. Por exemplo, o que é que ele quer saber aqui no nosso exercício? Quantos desses valores estão na matriz? Então a gente teria que conseguir fazer essa pergunta. Esse elemento está nessa matriz? Se fosse um vetor, a gente percorreria o vetor só até o final para saber se está ou não está. Só que na matriz ele pode estar em qualquer posição da linha e em qualquer uma das linhas. Então é legal a gente começar a transformar de novo tudo em função. Por exemplo, eu quero saber, função, existe nessa matriz esse valor? Existe nessa matriz esse valor? Então o que é que eu vou ter que fazer? Percorrer todas as linhas, e para cada linha eu vou percorrer cada um dos valores. Para cada um dos valores nessa linha. Se esse elemento for igual ao valor que eu estou pesquisando, então eu digo que eu encontrei. Se não for, eu digo que não encontrei. Mesma coisa que a gente fez com vetores, só que agora a gente tem dois níveis de busca. Se eu estivesse procurando um valor num vetor, eu iria até o final do vetor para perguntar. Se eu estivesse fazendo com um vetor, eu teria só isso daqui. Para todos os elementos do vetor, se eu encontrei o elemento, sim, achei. Se não, eu não encontrei. Só que agora eu estou numa lista de listas. Então eu tenho dois níveis. Para cada linha da matriz, para cada elemento dessa linha. Se o elemento é o valor que eu quero, sim, eu achei. Se não, eu não achei. Tá vendo? Mesma coisa que a gente fez para vetores, só que agora tudo com matrizes tem um nível de laço a mais. Porque eu vou procurar nas linhas daquele elemento. Então, aqui o que é que ele quer? Ele quer pesquisar se existem os valores, né? Se não me engano são 6 valores. Pronto, são 6 valores. Então eu vou ter que saber os elementos que eu estou procurando. Quem são os elementos que eu estou procurando? São make vetor de inteiros 0. Então faça 6 vezes os valores. Não, nem preciso, né? Nem preciso colocar aqui numa lista. Preciso só saber se ele existe ou não existe. Faça 6 vezes valor. Preciso ler o valor. fmt.scan de valor. Pronto, li o valor e quero saber se ele está ou não está na matriz. Só que a gente fez uma função para saber se ele está ou não está na matriz. Então, se existe nessa matriz esse valor, então eu tenho que aumentar a contagem.
Se existe nesse matriz esse valor, então aumenta a contagem. E no final basta eu imprimir quantos elementos eu encontrei. Li o valor, que eu sei que são 6, porque a questão diz que são 6, e eu pergunto, ei, nessa matriz tem esse valor? Aí ele joga o valor para dentro da matriz, roda esse código aqui, percorre todas as linhas e para cada linha todos os elementos. Se ele encontrar o valor, ele diz, sim, encontrei. Se ele não encontrar, mesmo depois de olhar tudo, aí ele pode dizer, não, eu não encontrei. Se ele encontrou, ele aumenta a contagem e no final a gente tem... No final a gente tem a contagem. Cara, esse negócio é muito forte, olha como fica feio. Não dá nem para rodar. Ó, mas a gente sabe que passou em todos, né? Porque ficou tudo verdinho aqui. Ficando muito bugado. Tá? Coisas legais para a gente fazer. Quando vocês fizerem os exercíciozinhos de matrizes, eles vão ter muito disso de usar tudo que vocês aprenderam. Usar laços, usar funções. Porque se vocês não fizerem funções, os códigos vão ficar desse tamanho de intoleráveis. Então tudo vocês vão ter que transformar em pequenos exercíciozinhos de função. Por exemplo, próximo aqui do imperador. Ó, o que é que o imperador vai querer? Ele vai precisar que você leia uma série de elementos. Ó, aqui ele está dizendo que são 3 linhas por 3 colunas. E aí ele vai de uma linha de textos. E aí ele quer saber se quem vai ganhar vão ser os gladiadores ou as pessoas vão morrer. Então vocês vão ter que ler as linhas. E a lógica aqui é... Se um leão aparecer, toda linha e coluna onde ele se encontra são aniquilados. E ninguém naquela linha ou naquela coluna vai sobreviver. O que seria o C e o G? O G são os gladiadores e o C são os condenados à morte. Os gladiadores têm mais chance de vitória. Já os condenados entram desarmados. Às vezes, tem o leão. A gente tem que determinar o vencedor com base na configuração da arena. Olha que legal. Cada gladiador vale 2 pontos e cada condenado vale 1 ponto. A primeira linha contém um número inteiro. E o que é que ele quer? Essa questão é legal. Você vai ter que montar a lista com os elementos. Isso daqui é assim. Você vai ter que ler os elementos. Por exemplo, gladiador, condenado, gladiador. Condenado, condenado, leão. Condenado, condenado, condenado. E aí você vai ter que calcular para cada um deles o valor que ele tem. Então, por exemplo, gladiador é 2 pontos, condenado é 1 ponto, gladiador é 2 pontos. Só que se por acaso você tiver um leão na linha, você ignora isso. Então a primeira coisa seria processar todos os leões e saber quais foram as linhas que morreram. Depois que você processar os leões e souber quais as linhas que morreram, aí você faz a contagem. Então assim, são poucos exercícios de matrizes, porque todos eles vão exigir um punhado de tempo de vocês quebrando a cabeça para decidir como é que resolvem. Então não tem muitos porque eles são complicados. Alguns outros são bem simples, como por exemplo esse daqui da coluna. Eu acho que esse daqui é bem simples. Ó, esse daqui é legal. Você quer saber qual posição tem o maior valor? Qual posição aqui tem o maior valor? Aí você tem uma regra de cálculo, tá certo? Qual é a regra?
Qual coluna tem o maior valor? A regra da coluna que tem o maior valor é pegar todos os elementos e somar. Então você vai ter que fazer um cálculo para cada coluna e depois descobrir qual é o menor valor dado o cálculo. Não é difícil, mas todas elas vão exigir trabalho. Então qual é a sugestão que eu faço? Deixem os exercícios de matrizes para a última coisa do semestre. Porque aí vocês já vão estar bem em fazer busca, bem em manipular vetores, bem em tudo. Então vocês encarem eles como os testes para saber se vocês conseguem se virar, dado as coisas que vocês viram nos exercícios. São exercícios legais, eles vão dar trabalho, mas tem muitos que são... Tem vários aqui que eu fiz. Por exemplo, esse daqui é para calcular as posições do boletim. Tem um aqui que é soldados em posição, é legal. É a mesma coisa dos soldados em vetores, só que vocês têm que saber... tá. Mesma coisa dos soldados em vetores, só que você vai olhar para o elemento da direita e o elemento da esquerda. Para saber se tem um soldado e... não, esse daqui é mais fácil ainda. Quantidade de vezes que um soldado com um número menor... esse daqui é legal. Soldados em posições aqui foi do Vladimir. A ideia é assim, ó. Você tem uma lista com vários soldados. Aqui como se fosse um vetor, tá certo? E aí, imaginando que o general tá bem aqui, esse daqui é o general, tá? Os olhinhos do general e aqui a boquinha do general. Se ele olha para frente da tropa e eu tenho um cara aqui mais alto do que o coleguinha de trás, então esse daqui tem um cara bem alto e aqui eu tenho um cara baixinho, ele não vai ver o cara baixinho. Idealmente, a gente teria os soldados de forma crescente, porque aí sempre o soldado de trás vai estar mais alto que o soldado da frente e ele vai conseguir ver todos os soldados. Então, a primeira coisa que você teria que fazer é pensar como é que você resolve isso no vetor. Se você tivesse isso daqui, o 3, o 7, o 5 e o 6. Quantos soldados estão fora de posição aqui? A gente tem que o 7 está cobrindo o 5 e o 6. Então, o 5 e o 6 estão invisíveis, eu não consigo ver esses caras. Se você sabe resolver isso daqui no vetor, matriz é só colocar um fora a mais. Então, você primeiro tem que conseguir resolver isso daqui no vetor. Aqui eu tenho 2 soldados que estão invisíveis. Você sabe resolver no vetor, você sabe resolver na matriz, só com um pouquinho de dificuldade a mais. Tá certo? Então é isso, meu povo. Eu vejo que agora é conseguir passar nas matérias e tirar o tempo para treinar os exercícios, tá certo? Eu vou deixar vocês na opção de fazer essas atividades aqui no final, ou vocês podem, mesma coisa que eu falei da outra vez, assim, né, completar o resto da nota que vocês quiserem obter, porque aí depende muito do tanto de esforço que vocês vão querer fazer com os projetos, tá certo? Deixa eu tentar abrir aqui. Tá bugado. Deixa eu tentar abrir aqui o Gnome. Acho que é o meu VS Code. Acho que é o meu VS Code. 6. Deixa eu botar claro aqui. Profiles, Color. Pronto, melhorou. Tá? Eu queria que vocês ligassem no TKO de vocês o módulozinho que eu chamo de módulo de auditoria.
Tá vendo? No normal, ele só grava quando vocês executam o código. Só que o módulo de auditoria permite que eu veja o processo todo de construção do código até chegar no resultado. É isso daqui, ó. O que foi que a gente acabou de fazer agora? A gente acabou de fazer o do imperador, não foi? Ó. Ah, eu não fiz não. Qual foi o que a gente acabou de fazer agora? Boletim, bingo, foi o bingo. Pronto, esse daqui foi o bingo que a gente acabou de fazer, ó. Tá vendo? Então, primeira coisa, eu criei a matriz. Aí depois eu comecei a adicionar os elementos da matriz. Aí eu criei 4 colunas. Depois eu criei mais 4. Aí depois eu imprimi. Aí depois eu transformei num laço. Tá vendo? Aí eu comentei, coloquei os elementos, formatei, mandei imprimir a linha, criei a função. Isso daqui é o histórico de tudo que a gente fez até chegar no resultado. No geral, no normal, ele não grava o histórico. Ele só grava o histórico quando vocês executam. E aí o que acontece? Se vocês não costumam executar o código, eu vou abrir o repositório e só vejo uma execução. Aí eu não tenho como saber se você passou um tempão escrevendo e só rodou no final, ou se você ficou assistindo dorama, depois pegou do chat GPT, colou e foi. Eu não tenho como saber. Entendeu? Só que se a auditoria estiver ligada, ele vai ficar gravando o que vocês escrevem apenas nos arquivos de código, de forma que eu consiga verificar que vocês realmente fizeram a atividade. Entenderam? Entendeu? Então, a única coisa que ele enxerga são os arquivos de código. E ele mostra todas as vezes que ele grava o arquivo de código. Então, o que eu preciso que vocês façam para ligar a auditoria? Vocês deem esse comandozinho aqui, ó, no repositório de vocês. TKO audit set on. Tá vendo? Vou até mandar lá no Discord. FUPDD. Como ligar o modo de auditoria? Quando vocês ligarem, a interface dele vai mudar e vai ficar com essa carinha aqui, ó. Se vocês, tá vendo aqui, ó, esse audit mode aqui que tá ligado e esse breguecinho aqui rodando, significa que o daemon tá rodando e ele tá gravando os códigos que você foi escrevendo. E ele fica avisando que tá anotando o código. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar esse daqui. Ó. Então, se você tem dúvida, ele vai ficar mostrando. Estou aqui alterando o código. Aí, a cada 20 segundos, ele pega e avisa. Ele manda aqui audit, tá vendo? Audit soldados. Então, ele gravou uma versão disso daqui. Aí você vai lá e continua escrevendo o código. Papapá. E a cada 20 segundos ele verifica que se teve alteração e ele mostra aqui, ó, gravou soldado de novo, tá vendo? Então ele fica gravando conforme você vai fazendo e não apenas quando você executa o código. Então, eu posso abrir o repositório e olhar de fato que naqueles 40 minutos você estava realmente programando, ao invés de passar 40 minutos sem fazer nada, pegar o código do GPT e colar lá. E esse era o grande problema que a gente tinha. Então ele tem que estar aqui ele tem que estar ligado. Se você matar o processo e ficar aqui programando, se o TKO não estiver aberto, aí ele não grava nada. Ele tem que estar aberto para ele estar observando que está tendo mudança.
Então, pode ser em qualquer tela, pode ser nessa tela ou na outra tela. Ele percebe que você tá fazendo alguma coisa e... Cadê a notificação? Notificação. Ó, tá aqui, ó. Tá certo? Então, eu deixei assim, extremamente explícito para você entender o que é que ele está anotando e quando ele está anotando. Então, se por acaso eu fechar isso daqui, aí ele não está mais anotando nada. Só está anotando os arquivos de código, os arquivos .go que você estiver escrevendo. E onde é que ele está escrevendo isso? Ele está escrevendo na pastazinha cd.tko cd audit. E aí, por exemplo, o que eu estava fazendo agora era soldados. cd soldados, e tá tudo aqui dentro desse draft.go.json. Eu tenho que excluir algumas outras coisas. Vou consertar, ele só tá vendo mais do que devia. TKO audit unpack. Tá bugado porque meu terminal tá bugado. Mas tá aqui, as coisas que a gente fez no código. Tudo bem, meu povo? Tudo bem. Então, não temos mais conteúdo para dar até o final do semestre. A gente conseguiu fazer as 14 semanas de aula.